Fala galera do Lab, eu sou o Léo E eu sou o Lucas. e a gente vai fazer a análise agora com comentários das quartas de final e falar quem se classificou para as semifinais, quem foi para casa, infelizmente, né? E dizer como serão os jogos e dar nossas opiniões, não é, Lucas? Exatamente. Então, roda a vinheta, editor, bora pro vídeo. Então vamos começar falando do primeiro dia de quartas de final, que foi no dia 6, na sexta-feira. Os dois jogos foram Uruguai e França e Brasil e Bélgica, dois confrontos América do Sul contra a Europa. E o primeiro jogo do dia foi Uruguai e França, onde a França acabou derrotando o Uruguai por 2-0. O Cavani não jogou, o Uruguai sentiu falta, Lucas. Sim, exatamente. Ele fazendo a dupla ali com o Suárez ajuda muito o Suárez a jogar e a marcar gols. O que eu sinto é que o Suárez depende muito mais do Cavani do que o Cavani depende do Suárez. E acho que isso atrapalhou muito o Uruguai. A França abriu o placar com o Varane, numa falta cobrada, um gol de cabeça do Varane. Que Bola fez aérea no Uruguai, o que é até meio bem difícil. ironia, né? O Uruguai que é muito forte na bola aérea com os dois zagueiros. É verdade. No final do primeiro tempo e aí no segundo tempo, numa falha clamorosa do Muslera, o Griezmann fez 2-0. Ele que é conhecido por ser um goleirão, mas que na hora das defesas mais fáceis acaba se atrapalhando. E foi exatamente o que aconteceu. O Griezmann até não comemorou, chutou de fora da área. Não foi um chute despretensioso, né? Mas era um chute que claramente era defensável. E aí ele acabou indo para um lado e espalmando para o outro. Foi bem estranho e deu no que deu. E o Griezmann tem toda uma ligação uruguaia aí, né? Ele tem algumas pessoas próximas da vida dele que são uruguaios e ele tem esse carinho pelo Uruguai. O Suárez até comentou que ele não tem que ficar triste por fazer gol no Uruguai porque ele não é uruguaio, até deu uma certa polêmica. Sim, exatamente. Deu uma polêmica, mas claro, o Suárez magoado pela derrota. O Griezmann é inclusive padrinho de uma das filhas do Jiménez. Eu acho que foi mais magoado pela derrota mesmo que ele falou isso, porque os próprios uruguaios têm um carinho muito grande pelo Griezmann. O Jiménez até que teve a cena marcante do Jiménez na própria barreira, ainda o jogo nem tinha acabado, ele já estava chorando. Esses são os momentos difíceis da Copa, né? Com certeza. De tristeza quando o time é eliminado, está perto de ser eliminado. Dói bastante ver essa reação dos jogadores. É uma emoção muito difícil de controlar, algo que só acontece de 4 em 4 anos, então os nervos estão totalmente à flor da pele e é totalmente compreensível. Então é isso, a França se classificou para as semifinais, vem ganhando favoritismo a cada fase, né? Começou meio desacreditada, já sabendo de uma boa geração, de um bom time que vinha para essa Copa de 2018, mas começou meio desacreditada, tendo dificuldades num grupo teoricamente fácil, mas vem sendo favorita a cada rodada, né? Sim, Mbappé jogando muito bem, jogando muita bola. O Deschamps está conseguindo aproveitar muito bem ele, o Deschamps que vinha sendo muito criticado, inclusive por algumas substituições no decorrer do jogo, mas parece que encaixou o time, o Mbappé tá à vontade, tá jogando muito bem, até o próprio Giroud, né, que é muito contestado, tá jogando e tá cumprindo sua função, e eu acho que méritos aí tanto para o Mbappé quanto para o Deschamps e para o time todo da França que conseguiu se encaixar. Exatamente, França classificada para as semifinais. E agora vamos falar sobre Brasil e Bélgica, falar sobre o que não queríamos. Um momento de muita dor, de muita tristeza, né, não, Lucas? É uma análise que não queríamos fazer. Ri pra não chorar, toca a marcha fúnebre, editor, pode subir o som, pode subir o som. Tristeza enorme, né? Não esperávamos sair tão cedo na Copa do Mundo, mas faz parte. Sim, foi uma eliminação muito doída. Eu acho que não merecia pelo trabalho que vinha sendo feito. Pra mim, desses últimos anos, uma das melhores seleções que eu já vi jogar, pelo trabalho nas eliminatórias e toda a seriedade que era feita no trabalho, pra mim é muito doído. Exatamente. A Bélgica acabou vencendo o Brasil por 2-1, como todos viram. O primeiro gol foi marcado pelo Fernandinho, um lance de azar totalmente. A bola desviou no Kompany, pegou no braço dele e entrou. Eu acho que as críticas pelo Fernandinho não são nem pelo gol contra, porque foi um acidente, mas sim pelo jogo dele, pelo restante do jogo dele. Perfeitamente. Né? Ele sentiu muito o gol contra.
Acho que ele quis compensar de alguma forma essa falha e começou a cometer muitos erros no jogo. É muito complicado um jogador em Copa do Mundo quando faz um gol contra, principalmente porque não vinha jogando, era reserva, né, do Casemiro. Vinha entrando em alguns jogos, mas não tinha pego um jogo para ser titular, não tinha jogado 90 minutos ainda. Ele que não é um jogador ruim. É um bom jogador, sim, joga no Manchester City. Mas uma Copa do Mundo é completamente diferente de outras coisas, completamente diferente de outras competições. E tem de se entender isso. Quando um jogador faz um gol contra, num jogo decisivo, num jogo de mata-mata, o lado emocional pesa muito. Então, se você não chama aquele jogador de canto para dar uma palavra para ele, mesmo que seja um jogador ali, o próprio Tite, ou dar uma orientação, para dar uma tranquilidade para ele, o lado emocional pesa muito e começa a errar coisas que normalmente não erraria. É verdade. Mas creio eu que diferente do Fernandinho, depois do primeiro gol, a seleção não sentiu, não ficou para baixo. Não ficou a quadro. O time continuou atacando e talvez por isso tenha levado o segundo gol no contra-ataque muito bem puxado pelo Lukaku. Por que o Paulinho não fez a falta no Lukaku? E aí Era a chance de parar o contra-ataque. E aí, pra mim, nesse lance, tanto o Paulinho quanto o Fernandinho tem mais culpa do que no lance do gol contra. É verdade. Porque é aquela coisa, para a jogada ali no meio campo. O Lukaku saiu lá do campo defensivo, quem puder puxar as imagens aí vai ver que o Lukaku sai lá do campo defensivo da Bélgica e sai numa arrancada, ele que é um grandalhão, ok, tem velocidade, mas não tem mais velocidade do que Paulinho e Fernandinho que estavam na frente dele até. Você não precisa nem ter velocidade pra desarmar, é só fazer a falta. Só fazer a falta. Você não vai quebrar o cara, é só parar a jogada, faz parte do futebol. Fernandinho não estava pendurado, podia tomar um cartão exatamente. amarelo, eu não sei se pensaram nisso aí na questão do cartão amarelo, mas é melhor levar um cartão amarelo do que levar um gol no jogo desses. E foi o que aconteceu, o De Bruyne encaixou um belo chute no canto, sem condições de o Alisson defender, e a Bélgica já abriu 2-0 no primeiro tempo, um resultado de muita surpresa para todo mundo, né? Não era esperado. Seria um jogo difícil, mas não era esperado que a Bélgica tivesse tanta vantagem como teve no segundo tempo. O Brasil continuou atacando, mas não conseguiu fazer o gol. Foi para o intervalo e na volta para o segundo tempo o Tite fez uma mudança, que foi colocar o Roberto Firmino no lugar do Willian, e aí ficou com Jesus e Firmino no comando de ataque. Tinham diversas mudanças para ele fazer. Sim. Ele fez uma, que era colocar o Firmino. Até aí certo. Mas o Paulinho continuou em campo, o Jesus continuou em campo, que foram dois jogadores muito criticados pela torcida, fizeram uma péssima Copa do Mundo. O Jesus tinha muita expectativa de ser o nosso atacante, fazer gols, mas acabou saindo da Copa sem fazer nenhum gol. O Paulinho chamou mais atenção por ir ao ataque do que ajudar no meio campo, tanto Sim. na armação quanto em desarmar jogadas dos adversários. Então ele fez apenas uma mudança, deu uma certa melhora no time, mas o tempo perdido que não tinha Douglas Costa, onde ele poderia ter colocado Douglas Costa, fez muita falta. Depois. Exatamente. Até colocar o Firmino, ok, correto. Mas quem você tira para colocá-lo, quem você deixa em campo, para mim que foi completamente errado. E provando que ele soube que foi uma coisa errada, ele soube que não estava dando certo, que logo depois ele teve que ajeitar isso, colocando o Douglas Costa no lugar do Jesus. Era visível que não estava dando certo. Foi uma aposta que deu errado. Para mim, continuar apostando no Jesus e no Paulinho depois de jogos ruins. Até o Paulinho fez um bom jogo contra a Sérvia, fez o gol, mas virou mais um atacante. Não estava desempenhando o papel, a função principal do Paulinho. É ser um homem para compor o meio campo, para fazer o desarme, para ter a saída de bola. E ele estava se tornando só mais um cara que chegava no ataque. E essa é uma qualidade dele. E não tendo sucesso. Essa é uma qualidade, um lado positivo dele, mas não pode ser a única coisa que ele tem. É verdade. Não pode ser. E em Copa do Mundo são 7 jogos, é tiro curto. Se você tem um jogador que está fazendo partidas ruins, você não tem que ficar assistindo nele. Não é como uma liga onde você tem 38 rodadas que o jogador vem fazendo partidas ruins, ele vai melhorar na seguinte, ou ele vai se machucar e você vai substituir ele. Você tem que fazer a troca logo. A Bélgica fez isso. Exatamente. Mudou o Carrasco pelo Chadli, fez uma mudança, encaixou o time de acordo com o Brasil e acabou levando vantagem. Armou o time muito bem. A Bélgica venceu o Brasil por 2-1, se classificou para as semifinais, vai enfrentar a França. E uma opinião que eu tenho é que vai ser cada vez mais difícil vencer uma Copa do Mundo. Os times europeus vêm garimpando nossos talentos cada vez mais cedo.
cada vez mais cedo as ligas europeias são mais qualificadas. A consequência disso é que as seleções europeias têm praticamente todos os jogadores jogando em ligas competitivas. Sim. Na nossa a gente teve o Fagner, que embora não tenha feito uma Copa ruim, fez uma partida ruim contra a Bélgica, o Hazard ganhou quase todos em cima dele. Não dá pra e não tem o nível muito de Europa. Exatamente, não dá pra culpar muito porque o Fagner é um bom lateral aqui no Brasil. É um bom lateral no Brasil. Sim. Pode até ter sim um nível de seleção, mas é muito complicado você colocar o cara pra marcar o Hazard. O Hazard que tá cotado aí pra ser transferido pro Real Madrid, jogando muito no Chelsea, camisa 10, dos principais jogadores aí europeus hoje na atualidade, né? Então eu acho muito complicado você colocar o Fagner pra marcar um cara desse nível. Eu não tô falando que o Fagner é ruim. O problema é que o Hazard ele é extra classe, ele é excepcional. Compete em outro nível também, Exatamente. Está acostumado a jogos grandes, não que o Fagner não esteja, mas está acostumado a jogos grandes, a decisões, a jogos desse nível. Então, houveram erros, houve erros, lógico, mas não que o Tite tem que sair, longe disso. Acho que é um consenso, um consenso da torcida que o Tite deve permanecer, Sim. O trabalho deve ser contínuo, sequência. porque ele teve erros, óbvio, ele errou, mas é um cara que aparenta aprender com as lições e a gente espera que no próximo ciclo de Copa ele acerte muito mais do que é. Sim, exatamente. Ninguém é infalível, ninguém é à prova de erros. E a gente espera que tenha sequência do trabalho de Tite e que ele consiga se reinventar e aprender com os erros. Eu acho que foram poucos. E por isso mesmo ele deve continuar, porque eu tenho certeza que com ele a seleção só tem a ganhar. É verdade. Então a Copa segue, bola pra frente, que tem muita emoção ainda. E agora vamos para o segundo dia de quartas de final, o dia 7 no sábado. Tivemos 2 jogos, Suécia e Inglaterra, Rússia e Croácia, 2 confrontos europeus. A Inglaterra levou vantagem sobre a Suécia, ganhou de 2-0. 2 gols de bola aérea, é uma jogada muito forte da Inglaterra. É difícil você ver o inglês cruzando e não tendo finalização. Seja do Harry Kane, seja do Dele Alli, seja dos jogadores que estão na área. É uma jogada muito forte da Inglaterra. Sim, exatamente. É um artifício que eles têm e estão usando muito bem nessa Copa. Eu acho que essa Copa ela está ensinando pra gente que se você tem um artifício, por mais que ele não seja bonito, por mais que ele não seja plástico, De ganhar. use. Se dá certo, use. E a Inglaterra não tem medo de praticar um futebol que não é belo, um futebol que não é plástico, mas está lá, está fazendo os gols nas bolas aéreas e até agora está indo muito bem. Chegou nas semifinais, vai enfrentar agora a Croácia, que passou pela Rússia num jogo muito emocionante. O Tcherichev começou o jogo abrindo o placar com um golaço. Os russos ali começaram a acreditar que poderiam chegar nas semifinais, mas logo depois o Kramaric empatou num bate-rebate ali e o jogo foi para prorrogação. Na prorrogação, mais emoção ainda, 2 gols, 1 gol para cada lado. O Vida fez 2-1 para a Croácia e se achava que a Rússia já tinha morrido no jogo, mas aí o Mário Fernandes, nosso brasileiro, conseguiu empatar no finalzinho da prorrogação. Mostrando aí que tem coração brasileiro mesmo, foi lá na prorrogação, não desistiu. Vem fazendo uma ótima Copa o Mário Fernandes. Sim, eu acho que todo mundo pegou um pouco a Rússia assim nos braços assim para torcer logo após a eliminação, por ser o país sede, por ser um time que não tem tanta qualidade no elenco, mas estava demonstrando muita raça, estava sobrepondo aí com raça um pouco da falta de técnica e conseguiram aí levar o jogo para os pênaltis contra uma Croácia que muito badalada, todo mundo falando que é uma séria candidata ao título, né? E realmente, o futebol que tem apresentado foi muito bom. Exatamente. Os torcedores russos estão orgulhosos, embora tenham sido eliminados nos pênaltis. A campanha da Rússia foi muito boa. Sim, com certeza. Porque era esperado. E para uma seleção que vinha de muitas derrotas. Exatamente. No período pré-Copa, né? Não fez eliminatórias, o time sério não faz eliminatórias, mas disputou amistosos e era um futebol muito feio, era derrotado constantemente, mas acabou surpreendendo na Copa do Mundo. Creio que os torcedores russos ficaram muito felizes. Sim, o técnico contestadíssimo, né? O técnico russo, conhecido como Filipão Russo, ficou conhecido. Muito contestado e acabou fazendo um bom trabalho. De se orgulhar, os russos comemoraram muito aí nessa Copa e eu acho que tem muito motivo para sentir orgulho, sim. E a Croácia, que pela segunda vez se classificou nos pênaltis, pode sentir aí o físico nessa semifinal contra a Inglaterra, mas vem forte também.
Sim, esse lado físico é o que pode pesar, até porque os jogadores ingleses têm um lado físico muito bom, né? A gente sabe que todos jogam no campeonato inglês, né? Todos. E o campeonato inglês é um campeonato onde o lado físico é muito intenso. Então a gente sabe que eles são muito fortes fisicamente, muito intensos, e isso com certeza pode pesar aí para a seleção de Luka Modric. Então vamos lá para as semifinais da Copa do Mundo, meu amigo Leonardo. Eu queria estar nessas semifinais aí, todos queríamos, com certeza. Mas como não estamos, vamos seguindo bola para frente. A primeira semifinal será França e Bélgica na terça-feira. Um grande jogo, 2 horas da tarde no horário de Manaus. Exatamente. Até para falar Bélgica dá uma certa palpitação, certo mal-estar. Mas vamos lá. E França também. França também. Carrasco. E não? França também. Esse jogo aí que os brasileiros vão ter um certo mal-estar de assistir, né? Umas certas lembranças que não são muito boas. Mas vamos lá para essa grande semifinal. Futebolisticamente falando, vai ser um grande jogo. Com certeza. Times estrelados, grandes jogadores, tanto no time da França quanto no time da Bélgica. Expectativa alta de um bom jogo com muita qualidade. Sim, com certeza. Os dois times para mim, estão muito bem encaixados. Durante a fase de mata-mata, conseguiram ótimos resultados. Conseguiram jogar bem, o que para mim é fundamental, não apenas os resultados bons, mas jogaram muito bem a fase de mata-mata, e os dois vêm bastante confiantes, os dois eliminando seleções grandes, como a França eliminou a Argentina, Uruguai, a Bélgica, nós já sabemos. Exatamente. Então, para mim, grande jogo, destaques dos dois times, para mim, Mbappé e De Bruyne. Exatamente, a expectativa de ser um jogo bastante ofensivo, porque são dois times que atacam bastante, embora tenham cuidado defensivo, são dois times com muitos jogadores de qualidade do meio campo para frente. Então, olhinho na TV para ficar ligado nesse jogão. E quem vencer dessa partida enfrenta Croácia ou Inglaterra na grande final. Croácia e Inglaterra, que será realizada na quarta-feira em Moscou, o estádio da final. Achei até interessante isso, né? Uma semifinal vai ser logo no estádio da final. Acho que o outro lado da semifinal não gostou disso. A galera aí do calendário, responsável pelo calendário, deu essa vacilada. Mas grande jogo também. Croácia se tornou favorita no decorrer da competição. A Inglaterra vem, como você disse anteriormente, conseguindo ganhar os jogos na característica deles, que é a bola aérea. E o jogo promete também. Sim, exatamente. Os dois times têm propostas muito claras, né? Ali a Croácia rodando mais a bola com o Modric. Para mim, é um time que possui mais qualidade. Pessoalmente, prefiro a seleção croata. O meio-campo, para mim, muito bom, tecnicamente. E a Inglaterra na bola aérea ali, mas, claro, conseguindo desempenhar muito bem essa função. Eu acho que jogão. Quais são os seus destaques para a partida? Eu acho que o meu destaque inglês, não tenho certeza, é o Pickford. Vem fazendo uma Copa muito boa, um goleiro de apenas 24 anos, não é um goleiro experiente, veio jogar num time teoricamente grande nessa última temporada no Everton e vem sendo alguém muito importante para o time. Sim, muito utilizado. E na Croácia é impossível não ser Luka Modric, o craque dele, assim como o Rakitic também, mas Modric com um papel de protagonista, vem jogando muito bem, e ele jogando bem, a Croácia certeza que vai desempenhar um bom futebol. Exatamente. E agora vamos para os palpites. Não poderíamos dar nossos palpites para as semifinais. Esse grande momento que são os palpites, exatamente, muito esperados. Que vale a graça, porque acertar a gente não acerta nada. Exatamente. Então bota a cartelinha e bota a tabela na tela do editor. Meu palpite para França e Bélgica será 1-1 e a Bélgica leva nos pênaltis, Lucas. Rapaz, Courtois vai então emoção para todos os torcedores. Courtois ali 3 metros de altura no gol, vai catar tudo. E o seu palpite, Lucas? Olha, eu vou de 3-2 para a França. Grande jogo. Gols. Exatamente, eu quero ver gol. Para mim, os dois times muito ofensivos. E tomara que seja isso aí mesmo, seja um jogão, 5 gols, gol para todo lado. Exatamente, a segunda semifinal será Croácia e Inglaterra em Moscou. Tive dificuldades para prever um placar para esse jogo aí, sim, mas eu fui de 2-1 para a Croácia.
Eu tô torcendo para que seja também um grande jogo, para que tenha muitos gols, mas acho que vai ser um jogo mais truncado. Acho que os dois times não vão dar tanto espaço como na outra semifinal, então eu tô indo de 1-0 para a Croácia. Show de bola, esses foram nossos palpites. E é só esperar pra ver se terça-feira e quarta-feira nós vamos acertar alguma coisa disso aí. Muito difícil. Muito difícil, mas bolinha de cristal apontou isso aí. Então, obrigado por quem acompanhou até aqui. A Copa do Mundo tá naquele clima de fim de festa já, mas vai ter muito vídeo ainda, muita análise dos jogos que estão por vir. Então, fique ligado no canal. Exatamente, ainda temos as semifinais, a final, então continua ligado no canal, acesse as redes sociais do Lab aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa esse like aí. Tchau, tchau, valeu!